gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre o livro 12 Contos Peregrinos do Gabriel Garcia Marques. Antes de começar, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem e compartilharem. Publicado em 1992, 12 Contos Peregrinos é um livro de 12 contos que foi escrito pelo autor colombiano Gabriel Garcia Marques. Apesar dos contos terem sido publicados em 1992, como eu falei, eles foram escritos durante a década de 70 e 80. Normalmente, quando eu tô lendo um livro que foi escrito originalmente em inglês, eu leio ele em inglês, mas não é o caso desse, então eu acabei lendo ele em português. E aqui eu queria dar os créditos para o tradutor, que é o Eric Nepomuceno, né? Foi a pessoa que traduziu esse livro para o português. Eu ganhei esse livro no final de 2018, mas assim, muito no final mesmo ali, depois, assim, na metade de dezembro talvez. E aí eu decidi começar a ler ele no início de 2019, né? Em janeiro de 2019. O que aconteceu foi que lá nessa época eu tava fazendo um curso e aí eu tive que parar de ler o livro para poder me dedicar às leituras do curso, que também tinha livros que eu tinha que ler para esse curso. Acabou que 2019 passou, 2020 também passou e chegamos em 2021, em fevereiro de 2021 eu decidi retomar a leitura do 12 contos. Tive que parar mais uma vez, dessa vez por causa das minhas leituras na faculdade. Terminei de ler todos os livros da faculdade e finalmente terminei de ler esse livro ali em maio... Não, mentira, antes. Ali por volta de abril de 2021, ou seja, desse ano. Apesar de já ter um tempo desde que eu terminei de ler o livro, eu só resolvi fazer um vídeo agora. E assim, eu tava enrolando, mas agora eu finalmente encontrei motivação e eu acho que agora também eu tô mais preparado pra falar um pouquinho sobre ele. Antes de falar minha opinião sobre o livro, eu queria explicar um pouquinho sobre o livro em si, né? Sobre do que se trata o livro. E pra isso eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre música, vocês vão entender o porquê. Quando um artista lança um álbum, espera-se que aquele álbum, que as músicas daquele álbum, elas façam sentido dentro de um mesmo contexto, que no caso é o contexto do álbum. Então você espera que elas tenham uma sonoridade parecida, que as letras façam sentido umas com as outras, que o álbum tenha uma certa estética. Você espera essas coisas de um álbum quando um artista lança um álbum. Um livro de contos, eu acho que a gente pode tratar de forma similar. Ok que todos os contos contam histórias diferentes, né? Afinal de contas, eles são contos separados. Mas, para eles estarem no mesmo livro, eu gosto, ou eu espero, né, que todos esses contos façam sentido dentro de um mesmo contexto. Eu já fiz um vídeo sobre um livro de contos aqui, que foi o Marcovaldo. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz lá atrás. E naquele livro, né, o que unia todos os contos era que todos eles falavam sobre o mesmo personagem, que é o Marcovaldo, e também tinha toda aquela questão de cada conto representar uma estação do ano e tudo mais, eu expliquei isso lá no vídeo. Aqui nesse livro, 12 Contos Peregrinos, a explicação do porquê que todos esses contos fazem sentido junto tá na introdução do livro. O próprio Gabriel Garcia Marques explicou, ele não chama de introdução, ele chama de prólogo. E aí ele explicou o porquê que todos aqueles contos estavam no mesmo livro. De acordo com ele, todas as ideias para esses contos estavam escritas num caderninho. Ele começou a fazer isso de anotar ideias no caderninho depois de um sonho que ele teve, que foi do próprio velório e do próprio enterro dele. E aí ele decidiu pegar, ele escreveu essa ideia num caderninho e aí, a partir daí, toda vez que ele tinha uma ideia, ele escrevia essas ideias no caderninho. Algumas das ideias viraram pra televisão, algumas das ideias foram pro jornal, algumas das ideias foram pro teatro, algumas não deram em nada, como foi o caso da própria lá do enterro dele. Ele falou que essa foi uma das que não deu em nada. E aí, no final, ele foi tentando executar essas ideias, né? Então, assim, a ideia ia da mente dele pro caderno, do caderno ia pra um papel onde ele tentava executar, desse papel ia, às vezes, pro lixo, né? Porque ele não gostava da ideia, e aí ele pegava do lixo, né? Pegava, metaforicamente falando, obviamente, retomava, voltava com aquela ideia pra cabeça dele, voltava com ela pro caderno e tal, e assim ele ia fazendo. E aí, no final, as 12 histórias, ou pelo menos as 12 ideias, né, que sobraram no caderno e que ele conseguiu executar, se tornaram os 12 Contos Peregrinos. Ele escolheu esse título, 12 Contos Peregrinos, justamente porque os contos peregrinaram muito, né? Eles peregrinaram da mente dele pro caderno, do caderno pro papel, do papel pro lixo, e assim foram. Foram contos que peregrinaram, a gente pode dizer. Além disso, é importante falar que em todos os contos existe um peregrino, existe uma pessoa que está
viajando. Pode ser um turista, pode ser um missionário, pode ser um exilado de guerra, pode ser uma pessoa pode ser um imigrante, né, que tá se mudando para aquele país, pode ser uma pessoa que tá de férias, pode ser uma pessoa que foi visitar familiares. O que interessa é que em todos os contos tem alguém peregrinando. E na maioria das vezes, essas peregrinações são entre a América Latina e a Europa da época que os contos foram escritos, que, igual eu falei, foram na década de 70 e de 80. Esse foi o primeiro livro que eu li do Gabriel Garcia Marques. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: o Gabriel Garcia Marques é um autor que tem uma bibliografia muito premiada. E aí, eu tenho certeza, assim, que se 12 Contos Peregrinos fosse um livro de outro autor, talvez ele tivesse, assim, uma fama muito maior, justamente porque ele não teria tanta concorrência dentro da biografia na qual ele tá inserida, né? Mas, considerando que ele é um livro do Gabriel Garcia Marques, fica até injusto, assim, a gente querer comparar ele com os outros, né? E aí, outros aqui eu tô me referindo talvez aos dois livros que fizeram mais sucesso do Gabriel Garcia Marques, né? Que foram 100 Anos de Solidão e O Amor nos Tempos de Cólera. Mas assim, tirando esses dois, né, não é que os outros livros são ruins, é só que eu acho que eles acabaram não tendo tanto destaque igual a esses dois especificamente. Eu acho que começar por esse livro foi uma decisão acertadíssima, porque ele não é um livro complexo e mesmo assim, igual eu falei, ele é um livro muito bom. Então, você não precisa ser um expert em interpretação de texto para interpretar os contos e para se divertir com eles. Você pode sim você não precisa ser super bom de leitura, né? Assim, você pode sim ser uma pessoa que não leu tantas coisas e dar uma chance para esse livro, porque existe sim a possibilidade de você acabar gostando, de você acabar entendendo, porque, igual eu falei, não é um livro muito complexo, né? Assim, o próprio Gabriel Garcia Marques explicou todo esse contexto do livro na própria introdução, ou seja, nem é uma coisa que eu super tive que interpretar, foi uma coisa que ele mesmo explicou, né? Então, assim, eu acho que ele é muito claro com o que ele quer dizer nos contos, e eu acho que isso me ajudou a ler esse livro, né? Por isso que eu acho que foi uma escolha tão importante e tão bem feita eu ter começado a ler Gabriel Garcia Marques por esse livro. No Goodreads eu dei uma nota de 4 estrelas de 5 que eu poderia dar. Eu realmente gostei muito desse livro. Se você for parar pra pensar, assim, ele é um livro, entre aspas, perfeito. Porque ele não tem nenhum defeito, assim. Eu realmente achei que não tem nenhum conto ali que é ruim, não teve nenhum conto que eu desgostei, não teve nenhum conto que eu virei e falei assim, oh, pelo amor de Deus, quero que isso acabe. Não. As frases que ele elabora são muito bonitas, e aí, de novo, créditos pro tradutor, né, que traduziu muito bem. Eu acho que as frases do Gabriel são, assim, espetaculares. Você lê aquilo ali e você fica, ai meu Deus, dá um prazer você ler as frases que ele elabora. E é aquilo, né, são frases que, igual eu falei, elas são muito lindas e elas não precisam necessariamente ter um vocabulário super complexo pra serem bonitas. Eu acho que elas conseguem ser bonitas e simples, então eu acho que isso me agradou demais nas frases e na maneira como ele escreveu os contos. Eu só não dei 5 estrelas porque eu não sou uma pessoa muito fã de clássicos. Eu não consegui criar uma mega conexão com o livro, assim. Acho que não teve nenhum conto que eu, tipo, super li e falei assim, meu Deus, isso é uma mega lição que se adapta à minha vida e tal. Não teve isso. Eu realmente, assim, não teve nada que eu olhasse e falasse assim, eu preciso dar 5 estrelas pra esse livro, entendeu? Eu acho que 5 estrelas é uma nota que eu dou, assim, só realmente quando o livro é muito, 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 muito bom e eu consegui criar uma mega conexão, ou então eu achei que fez uma diferença muito grande na minha vida. Não foi o caso esse foi uma leitura mais que eu fiz, que foi ótima e tal, mas também não acho que foi 5 estrelas. Então, tá aí a explicação do porquê que eu dei 4 e não 5. O ideal é que você leia todos os contos, né, que você leia os 12 contos, mas caso você não esteja afim de ler os 12 contos e tal, eu vou falar aqui os 5 que eu mais gostei, que são 5 que eu recomendo, que são O Avião da Bela Adormecida, Me Alugo para Sonhar, Só Vim Telefonar, Assombrações de Agosto e O Verão Feliz da Senhora Forbes. Assim, se você tiver que escolher 5, eu recomendaria esses 5. Talvez um sexto eu colocaria O Rastro do Teu Sangue na Neve. Talvez, não sei. Mas, com certeza, esses 5 foram os meus 5 favoritos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem e se inscrevam. É isso, tchau, tchau.